Olá, bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Estamos no 17º Cá Entre Nós. E eu estou muito feliz essa manhã por poder estar compartilhando contigo mais um dia, mais um momento que o Senhor tem nos dado de aprendizado. Eu gostaria de compartilhar contigo algumas coisas muito significativas do coração de Deus para nós. Nós estamos no 17º Cá Entre Nós, como eu falei, e nós estamos no terceiro encontro com esse tema, no Jardim do Meu Amor. Amor com letra maiúscula, se tratando do maior amor das nossas vidas, Jesus, o Messias. Quero te convidar agora a clicar no aviãozinho e chamar mais algumas pessoas para essa live. Bom dia, Adri. Bom dia, Cris, Jéssica, Thaisa, Dona Vanildinha, querida, Rosaura, Kátia, Jennifer. Bom dia a todas vocês que estão chegando. Bom dia, Bárbara. Acordei cedo, disse a Jéssica. Muito bem, eu também. Bem cedinho hoje, bem cedinho. Eu gosto de estar totalmente focada para esse momento. A Rosaura e o Arthur estão na Freeway assistindo a live. Ah, tu não te escapou, hein, Rô? A Rô tá indo pra praia visitar os pais. E que bom que nós estamos juntas aqui nessa manhã. Então, eu quero, sem mais delongas, porque eu já calculei bem o tempo para eu conseguir chegar ao final hoje, com tudo que eu preparei para vocês. Bom dia, Nara. Bom dia, Ângela, querida. Bom dia a todas aquelas que estão chegando. Eu quero voltar a iniciar esse momento, essa ministração que eu tenho feito dentro desse tema sobre o jardim, que é baseado no livro do pastor Telmo Martinello, Lições do Meu Jardim. Tá? Bom dia, Michele. Bom dia, Simone, Rose, Lise, querida. Bom dia, Simone Azevedo chegando também. Tiana. Bom dia, Shalom, Shalom. Eu quero começar como eu comecei as outras vezes, lendo 2 versículos que são alicerce para nós. O primeiro está em Romanos 1:20. Quero te lembrar: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Ou seja, em tudo que Deus cria, nós temos indícios, nós temos características do próprio Deus que estão ali sendo manifestadas, expressando a nós a verdade de quem Ele é. E o outro versículo que nos guia nesse terceiro encontro sobre esse tema está em Isaías 58:11, que diz: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Graças a Deus por isso. Que palavra maravilhosa. Deixa eu dar um oizinho aqui para Fátima, para Janda. Entrou IBN Poa também. Bom dia, Jessiquinha, querida. Bom dia, Laura, Laurinha. Bom dia, Nath. Todo mundo que tá chegando, são todas muito bem-vindas. Juju, bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, se aviãozinhos enviados, a Michelle tá lembrando aí novamente, tá? Quem não mandou ainda, manda. Nem me fala, Janda. Muitas saudades. Mandem agora, então, um aviãozinho. Clica aqui, pensa em 3, 4, 5 pessoas que vocês podem enviar para trazerem para esse momento tão valioso. E o que eu quero afirmar novamente é: se você não assistiu ainda os dois encontros anteriores do Cá Entre Nós, o 15 e o 16, com esse mesmo título, procura lá. Bom dia, Sil. Bom dia, Dani Gurska. Seja bem-vinda. Silvana, acabei de mostrar o livro, ó, que eu ganhei de vocês. Tem sido muito bem aproveitado e tudo aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho compartilhado aqui com esses amados, com essas amadas. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Lalinha, Ana Paula, Xande Paz, amor da minha vida, seja muito bem-vindo. Então, quem não pegou os outros 2 estudos, vai lá no YouTube, Pastora Mônica Paz, e assiste. O fato de você não ter assistido os 2 últimos não vai te deixar boiando no dia de hoje, mas vai complementar aquilo que eu vou estar ministrando hoje, certo? Então, rapidamente,
no primeiro momento que nós tivemos sobre esse assunto, eu falei no primeiro momento sobre nós colocarmos o foco na grama e não no insto. Quer saber mais? Vai lá procurar no YouTube. Depois nós falamos sobre a importância da poda, das raízes fortes que são produzidas em dias secos e a importância de estarmos ligados no tronco para frutificar. E na semana passada, nós falamos do seguinte, nós falamos sobre a beleza que há na diversidade que é proposta na unidade do corpo de Cristo, da igreja, que cada planta dá segundo o seu propósito, ou seja, segundo a sua semente. Nós falamos também sobre a questão do investimento e da constância quando nós estamos diante de um jardim. Quando nós estamos diante de um jardim, quando nós estamos diante de uma proposta de caminhar com o nosso jardineiro maior, com o nosso Criador, com o próprio Senhor Jesus, o plantar, o regar e o florescer. Falamos também sobre humildade como fruto de maturidade. E nesse sentido nós temos, então, fazendo referência àquilo que o pastor Telmo Martinello ensina no livro, que o fruto maduro cai primeiro. E esse cair não é o cair de pecado, mas o cair de se deixar se humilhar. Certo? Perder uma discussão. E por último, na semana passada, nós falamos o seguinte, algo que é muito revelador, particularmente, foi algo que impactou muito a minha vida, que foi o seguinte, nós vimos que quando Deus quis criar plantas, Ele ordenou que a terra produzisse plantas. Quando Deus quis criar os peixes, Ele ordenou para a água que desse os peixes. Portanto, essa planta, se arrancada da terra, de onde ela veio, da onde ela foi gerada, essa planta o quê? Morre. Se nós tirarmos o peixe da água, de onde ele foi gerado, ele morre. Porque Deus disse para a terra gerar a planta. Então, a vida da planta depende dessa terra. Deus disse para a água gerar peixes. Por isso, se esse peixe desligado dessa água, ele morre. E o interessante é que quando Deus foi criar o homem, o que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade de Deus, em unidade, gera o homem. Portanto, da mesma forma, como a terra desprendida, como a planta desprendida da terra morre, como o peixe fora da água morre, nós, no momento que vivemos desprendidamente de onde viemos, ou seja, do próprio Criador, nós começamos um processo de morte. E isso é tremendo. E eu finalizei, então, semana passada, lendo um texto de Jó, livro de Jó, capítulo 14, do 7 ao 9, que justamente nos remete a um Deus de novas oportunidades, como Ele é. E eu falei especialmente para aqueles, para aquelas que estavam se sentindo com as suas raízes enfraquecidas, com as suas raízes envelhecidas. E diz assim esses versículos lá de Jó: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. E nós finalizamos, então, ministrando isso sobre vocês, a respeito de que mesmo em momentos de enfraquecimento, talvez, das nossas raízes, veja bem, enfraquecimento não é morte. Mesmo em momentos de fragilidade das nossas raízes, que são alicerçadas em Deus, mesmo assim, ao cheiro das águas, ou seja, ao toque do Espírito, ao mais doce e simples sussurro de Deus nas nossas vidas, vida voltará a brotar. E essas raízes seriam revigoradas. E nós finalizamos nessa vibe. E foi tremendo o que Deus fez nas nossas vidas. Eu recebi retornos, feedbacks maravilhosos a respeito daquilo que Deus começou a fazer na vida de muitos homens, na vida de muitas mulheres. Por isso eu quero começar agora os conceitos que nós vamos trabalhar hoje aqui. Mas antes, aproveitando que agora já chegou mais gente, quero dizer para cada uma de vocês que não mandou ainda um aviãozinho, clica aí no aviãozinho e manda para aquelas pessoas que não estão aqui. Sejam bem-vindas todos que estão chegando. Elizabeth, minha mãe, Erika, mama, bom dia para ti. Bom dia, Francine, Marielle,
Desculpa se eu deixei alguém para trás, que eu não vi chegando aqui, certo? Lia Ibaldo, doutora Lia Ibaldo, tudo bem, queridona? Seja bem-vinda também, Camila. Camila, juntamente com Sofia. Quantos meses, Camila? Eu me assusto quando eu vejo as grávidas que a gente deixou assim, recém tinham sabido das notícias e de repente a gente enxerga elas de novo em função dessa pandemia, uma barrigona, né? A Jaque teve nenê há pouco tempo também e, meu Deus, a gente se assusta com o quanto a gente não se dá conta que o tempo tá passando. Bom dia, Angelita, também, para todas aquelas que estão chegando. Bom, antes de nós chegarmos, 6 meses e meio, disse a Camila. Deus te abençoe. Bom dia, Carla Farias. Saudades tuas, queridona. Aparece aí. Clica aí no aviãozinho, aproveita e dá uma chuva de coraçõezinhos aí para quem tá comigo. Olha só, antes de nós começarmos, eu quero dar um aviso importante. A partir da semana que vem, o Cá Entre Nós passa de terça para quarta-feira no mesmo horário. Certo? Vou precisar estar um pouquinho mais liberada nas segundas-feiras, que é o dia em especial que eu me preparo para o Cá Entre Nós, em função de demandas de dentro do Ministério. Então, nós vamos passar de terça para quarta. Quarta-feira, a partir da semana que vem, 10 horas da manhã. Depois eu vou fazer alguma postagem para registrar isso também, mas já quero, desde já, anunciar para vocês que nós estamos, então, mudando esse nosso horário. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar hoje para vocês, avançando nesse nosso estudo, é sobre as folhas novas. E dizer para vocês que toda planta saudável, no seu desenvolvimento natural, ele produz folhas novas. Essas folhas novas só cessam de crescer, de aparecer, de serem geradas quando essa planta morre. Tá bom? Enquanto a vida, enquanto a seiva sendo gerada, né? Trazendo alimento para essa planta, ela segue produzindo folhas novas. O que acontece com as folhas velhas? Elas caem, elas se transformam em adubo para regar, então, essas raízes, que gerarão novas folhas. Pega aí, amadinha. Tá? Vai fazendo as relações e acompanhando o meu raciocínio para que você não perca nada disso que o Senhor está ministrando no nosso coração. Certo? Aqui eu poderia relacionar essa geração de novas folhas por diversos pontos. Eu quero me deter em relacionar essas novas folhas que estão sendo geradas às novas práticas das nossas vidas. Novas práticas decorrentes de um tempo de crescimento e amadurecimento dessa planta. Ou seja, a planta, se ela ficasse arraigada nas folhas velhas, que não geram mais nada, que na verdade são mortas, mas estão ali só para, não dá para dizer nem para enfeite, porque elas já estão envelhecidas e velhas, ela não teria como gerar. Mas a gente já falou sobre a poda aqui. Mas a planta, ela vai perder, ela naturalmente vai perder essas folhas. E isso é parte do crescimento dela. Num primeiro momento ela pode ter até um aspecto não muito bonito, mas a perda dessas folhas pode inclusive fazer com que essas folhas velhas venham gerar adubo para essa raiz receber ainda mais vida. Quando eu relaciono isso com novos hábitos, quando eu relaciono isso com novas práticas, eu estou fazendo referência ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, e isso necessariamente não está voltado à nossa idade cronológica, e sim à nossa maturidade de fato, certo? Essas folhas novas que são geradas é nada mais, nada menos que o novo de Deus nas nossas vidas, que pode sim ser traduzido através de novas práticas, que pode sim ser estar representando então até filhos espirituais na fé, mas é o novo de Deus. E quando nós nos apegamos especialmente a coisas do passado que nos remetem aos erros, esse crescimento acaba não aparecendo. Mas Deus é um Deus de novidade de vida. E eu quero ministrar essa verdade sobre a tua vida, porque o Deus que nós seguimos, gente, é um Deus que
Não tem como nós andarmos com ele e vivermos dias de depressão ou de mesmice, porque a vida com Deus é uma grande aventura. Eu tenho dito isso recorrentemente aqui. É uma grande aventura. Não tem mesmice. Não tem a rotina estagnada que não gera crescimento. É um Deus que sim faz gerar cada vez mais novas e lindas folhas. E nós precisamos sim nos desprender das folhas velhas, para que elas possam dar lugar para o novo que Deus deseja trazer na nossa vida. Não quer dizer que nós não tenhamos dias de sequidão. Já falamos aqui também sobre isso. Que são nos dias secos que essas raízes, elas precisam ir mais profundamente para em busca de mais água. Elas geram maior profundidade e acabam que são mais arraigadas à terra. Os dias secos produzem isso, mas não significa uma vida de secura. Momentos de sequidão, momentos de nós entramos para dentro da caverna, momentos em que a gente deixa, sim, uma tristeza chegar, mas nós precisamos sair da caverna e ter essa determinação. Sim, Deus é perfeito em tudo que Ele faz, Jéssica, é verdade. Então, a vida com Deus, ela não tem nada a ver com uma vida de depressão. Pelo contrário, Ele tem novidade de vida para ti. Se tu estás vivendo dias maus, se tu estás vivendo um momento de dor e de depressão, saiba que Deus tem um novo para ti e você precisa ir em busca disso. Nós precisamos sair do fofinho, porque a vida com Deus, quando eu digo que é uma grande aventura, é que nós vivemos com Deus que não é estático, que não está pregado numa cruz, mas Ele ressuscitou e vive. E vive nas nossas vidas, vive no nosso interior. Deseja interagir num relacionamento de intimidade conosco. Esse Deus, Ele te confronta. Esse Deus mostra para ti com todo amor e carinho aonde tu estás errando e por conta disso há consequências ruins na tua vida. Há frutos que não são bons. É Ele que te mostra e Ele tira. A Luizane que gosta de usar essa expressão, né? Que Ele nos tira do fofinho, ou seja, Ele nos tira da acomodação. Ele nos tira de uma rotina estagnada, engessada. Ele nos tira da zona de conforto. O único fofinho que é legítimo e que é lícito no coração de Deus, a única zona de conforto que Ele propõe para nós, sabe qual é? O colo dele. Essa é a zona de conforto que Deus tem para ti. O colo dele, o colo do Pai. O fofinho do sofá, que a gente fala, né? Que é a zona de conforto. O que Deus tem para nós disso é o colo dele. O resto, olha, Deus tem muito para fazer na tua vida e tem muito para fazer através da tua vida. E eu amo aquela passagem que Jesus fala do vinho novo em odres novos, tá lá em Mateus 9:17, que diz o seguinte: não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Olha aí, a Lu chegou. A Lu, acabei de mencionar uma coisa que tu diz sempre para nós, né? Que Deus nos tira do fofinho. É isso mesmo. Bom dia, Lu. Bom dia, Goretinha, que chegou. Luísa. Beijo para vocês. Sobre os odres novos. Os odres eram feitos de couro de animais e eles eram feitos para armazenar e para transportar o vinho. Poderia ser também para água, para leite, até para óleo, tá? Mas aqui no caso Jesus fala de vinho. Por quê? Esse odre feito de couro, esse couro ele era muito preparado, doloridamente preparado. Ele era inicialmente ressecado no sol, né? Um processo que eles chamam de para curar, né, o couro, e depois que ele estava curado pelo sol, ele recebia golpes em pedras. E esses golpes em pedras desse couro faziam o couro gerar uma certa elasticidade. Pega essa.
uma certa elasticidade. E por que essa elasticidade, maleabilidade, vulnerabilidade desse couro era necessário para colocar vinho novo? Porque o vinho novo fermentava. Se o vinho novo que fermenta, que é tudo de bom de novo que Deus tem para a tua vida, se esse vinho novo fosse colocado em odres velhos, ele não teria essa elasticidade. Ele, enrijecido, se rompia. Se perdia o odre, se perdia o vinho. Então, quando Jesus diz que nós precisamos odres novos para recebermos do vinho novo, que é Ele que produz em nós, nós precisamos saber que mesmo quando nós passamos por alguns dias maus, nós estamos sendo preparadas para receber o vinho novo. E se por acaso tem alguém aí que já passou por dia mau, presente aqui, então está sendo preparado, para não dizer está pronto para receber o vinho novo do Senhor Jesus sobre a tua vida. Na porção, na medida exata das tuas possibilidades. Na medida exata da preparação do teu odre, que é a tua vida. E eu vou parar aqui, aproveitando que vocês pegaram essa, que eu já percebi, clica no aviãozinho e chama mais gente aí. Bom dia, Eneida, que tá chegando. Quem mais? Ana Paula. Sejam bem-vindas. Olha só, mas vamos adiante. Nós precisamos saber que para nós entrarmos nesse novo, nós precisamos nos desapegar do velho. Olha só, o que aconteceu com a experiência de Pedro sobre a pescaria? Foi depois da pior pescaria, provavelmente, que ele teve, uma noite que eles viraram sem pegar absolutamente nada, que veio uma pesca maravilhosa. Então, eu quero te dizer que o tempo de frustração, o tempo do erro, o tempo do não, ele pode estar te preparando para o tempo do novo, para o tempo do vinho novo que o Senhor Jesus está nos falando. O tempo de uma grande e poderosa pescaria, mesmo que tu tenha passado uma noite inteira sem pegar nenhum peixe. Agora, se nós permanecermos apegadas àquilo que não deu certo, às nossas frustrações, nós não vamos viver o dia seguinte que tem uma mega pescaria nos aguardando. Então avança, querida. Avança e acredite que, como eu disse no início, folhas novas estão sendo geradas. Desapega das folhas velhas e avança. Amém? Quem tá entendendo aí, aperta no coraçãozinho enquanto eu tomo uma água, vai chamando mais alguém por aí. E quanto às folhas velhas, como eu fiz a referência antes, elas vão cair, elas podem produzir, então, adubo para gerar mais vida ainda para essa raiz e então gerar novas folhas. Olha como é um ciclo, né? Da mesma forma, o que a gente tem que atentar é que essas folhas que caem, ou seja, o nosso passado com frustrações e erros, a gente não pode desprezar. Liberá-los é uma coisa, desprezá-los, não. Nós precisamos remover deles o quê? O adubo. Ou seja, que aprendizados essas folhas velhas têm para deixar em mim, para gerar então mais vida nas minhas raízes. Entendeu? Não deixa o passado ir embora sem te deixar nada. Deixa o passado ir embora, mas retém o aprendizado. Isso vai gerar gratidão no teu coração, que é terreno fértil para mais bênção. Sempre que nós estamos plantados em Deus, algo de nós vai precisar morrer para que o novo de Deus venha renascer. O pastor Telmo Martinello, ele diz que a esperança é o intervalo entre a semente e a flor. Olha que coisa mais linda. Demais, né? Naquele casamento, o vinho bom, que foi o local do primeiro milagre de Jesus, o vinho bom precisou acabar para chegar ao excelente. Tá? Fica ligado. Vamos para a próxima, então. Eu quero falar agora, segundo ponto, sobre flores que dão na primavera. E é demais isso. Presta atenção, já estou um pouquinho atrasado, vou tentar correr um pouquinho mais. O fruto, ele sempre vai vir no tempo certo. Eu tô correndo, mas fica atenta, não perde nada, tá bom? O fruto sempre vai acontecer, vai ser gerado no tempo certo.
existe uma diferença gigantesca entre ser infrutífero e não estar com o fruto fora da estação. Presta atenção. O outono e a primavera são estações diferentes. E as minhas expectativas em relação às situações, em relação ao outro e em relação a mim, elas precisam ser coerentes com a estação que cada um está posto. Inclusive em relação a mim. Então eu preciso discernir. Deus não vai se atrasar de maneira nenhuma. Eu sempre digo que Deus vê o quê? Virando a esquina. Olha só, uma videira, que é uma parreira, como nós chamamos, ela, aqui no sul, o fruto dela vai aparecer, as uvas vão aparecer lá por entre novembro e março, ou seja, gosta do calor. Se vai plantar uma parreira lá no Nordeste, ela vai dar o ano inteiro, porque ela precisa do quê? Do calor. Já aqui, com essa instabilidade de tempo, né? Mais ou menos nós ainda temos uma diferença muito grande segundo as estações. Mas, até por conta dessa variação, as parreiras que são, então, plantadas aqui no sul, elas vão dar frutos entre novembro e março, mais ou menos. Já uma laranjeira, olha só como Deus é sábio, a laranja, ela dá no inverno. Porque qual é a vitamina que a laranja dá? A vitamina C, que a gente precisa muito mais do frio, né? Que coisa impressionante isso. Deus é muito cuidadoso. É óbvio que eu tô dizendo que Deus é sábio, é muito cuidadoso, mas é maravilhoso quando a gente se dá conta disso. E como eu comecei lá no primeiro versículo que eu trouxe, as pequenas e as grandes coisas da criação revelam a natureza do Deus a quem a gente serve, as virtudes desse nosso Deus. Então, como eu estava dizendo antes, essa videira, quando chegar julho, ela não vai olhar para a laranjeira e vai ficar com ciúmes ou vai ficar com inveja, porque ela está sabendo que a laranjeira, ela está dando fruto no tempo devido. E essa videira também não vai ficar se culpando ou frustrada porque ela não está dando uvas no inverno, porque ela sabe que existe um tempo devido e tá tudo certo ela não ter dado fruto no inverno, porque ela sabe que ela está caminhando para a estação onde então ela terá esse fruto. Que coisa tremenda! Ou seja, aqueles que estão verdadeiramente plantados junto, ligados à videira verdadeira que é Jesus, e já falamos sobre isso, esse vai dar o fruto na estação devida. Existe pré-requisito para isso? Sim! Todas as promessas da Bíblia. Deus não tem só as promessas na Bíblia. Deus tem o caminho para tu chegar naquela promessa. Que maravilhoso isso. Ele não nos deixa soltas. Ele não nos deixa à mercê. Ah, tomara que um dia alcance minha promessa. Não, ele te mostra o caminho das pedras. Olha lá. No livro de Salmos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, vai nos dar o caminho das pedras. Olha só. Começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, o quê? Será bem sucedido ou prosperará. Tá? Então dá todo o caminho das pedras aqui. No final, no versículo 3, vai dizer que vai dar o fruto no tempo certo e tudo que tocar vai prosperar. Mas antes, nos versículos 1 e 2, tá dando toda a orientação para que isso aconteça. Tá dando o caminho das pedras para que tu viva a promessa. Ou seja, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém, não paralisa no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, na sua palavra, medita nessa palavra de dia e de noite. Aí vem a promessa. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no devido tempo. O fruto no devido tempo é para quem anda nos princípios do Senhor. As coisas não estão desconectadas. Existe o tempo cronológico,
o Cronos, que é o nosso tempo natural, e existe Kairos, que é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, o tempo Kairos, ele está firmado em 3 aspectos. Eu quero deixar isso como um ensino para a tua vida, quando tu estiver um pouco angustiada com o tempo, né? Com a promessa que não chega. Esse tempo de Deus, para o cumprimento de promessas na tua vida, qual livro, Dani? O livro esse que nós estamos comentando, estamos baseando lições do meu jardim, Thelmo Martinello, e o livro da Bíblia que eu li foi o livro de Salmos, capítulo 1, versículos de 1 ao 3. 3 aspectos para o tempo de Deus acontecer na tua vida. Primeiro, propósitos. A tua vida precisa estar andando, caminhando sobre os propósitos. Segunda coisa, precisa em primeiro lugar estar baseado nos princípios, tá? A tua vida precisa estar alinhada com os princípios de Deus. Tu precisa estar decidida, e isso não significa perfeição, mas a tua vida precisa estar baseada nos princípios. Em segundo lugar, esse Kairos de Deus precisa estar, aí sim, alinhado com o propósito dele na tua vida. E o terceiro aspecto do tempo Kairos de Deus ele vem trazendo muita paz sobre a tua vida. Então, princípio, propósito e paz. Isso vai estar sempre alinhado, certo? E eu quero trazer essa palavra especialmente para aquelas que estão em momentos de espera. A idade e a esterilidade de Sarai, que depois veio a ser Sara, esposa de Abrão, que veio a ser Abraão, a idade e a esterilidade dela davam a impressão de que as promessas nunca iam chegar. De que pelo menos Deus estava atrasado. Mas eu quero te dizer que Deus não se atrasa. E que às vezes, diante de uma impossibilidade, é justamente aí que Deus opera para que fique claro que o milagre veio dele e não da nossa natureza. E a Viviane Martinello, por acaso ou não, esposa do pastor Thelmo, ontem numa postagem no Instagram, ela escreveu o seguinte: se Deus está fazendo você esperar, esteja preparado para receber mais do que você pediu. Que tremendo isso. Amém? Recebe isso aí na tua vida. Tá bom, queridas? Vamos adiante. O terceiro ponto que eu quero tratar hoje com vocês é sobre as folhas. Não no sentido do primeiro ponto que nós trouxemos, mas o aspecto de esconderijo. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos a narrativa, né, a respeito da queda do homem, a respeito da chegada do pecado, né, através dessa natureza pecaminosa, através da tentação que veio. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam atrás de folhas. Essas folhas, os teólogos costumam dizer, elas podem realmente tipificar conhecimento, ou elas podem, até fazendo referência a essas folhas que aparecem lá em, acho que capítulo 22 de Apocalipse, que se não me engano, refere que essas folhas, então, gerariam cura sobre as nações, enfim, faz uma referência. Essas folhas, elas podem ser o conhecimento, elas podem ser os dons, podem ser os talentos. E aqui, quando a gente lê que Adão e Eva, eles se esconderam atrás dessas folhas, eu quero trazer essa revelação para a tua vida, que nós não podemos, em momento algum, em aspecto algum, diante mesmo das nossas falhas, buscar justificativas ou buscar nos esconder atrás de conhecimento, do talento que Deus me deu, do dom que Ele colocou sobre a minha, sobre a tua vida. Nós não podemos nos esconder e trazer justificativas. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer que a gente se esconda dele em aspecto nenhum. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se esconderam atrás disso. E se esconderam, inclusive, naquilo que a gente pode verificar como justificativas. E muitas vezes a gente quer trazer o nosso conhecimento para trazer justificativas do nosso erro. Retira essas folhas da tua vida. Essas folhas que nos remetem a esconderijo, a me esconder. Mas tenha coragem de ser transparente
despida diante daquele que te conhece por dentro e por fora. Amém? Eu vou aqui fazer referência a uma pregação do meu esposo, apóstolo Alexandre, que foi algo que me marcou muito e eu pedi para ele me relembrar agora quando eu estava preparando esse material para vocês, que foram as 3 perguntas que Deus fez para Adão diante do pecado. E eu acho fantástico isso. Quero relembrar aquelas que já ouviram ele ministrar sobre isso e quero trazer o ensino para as demais. Olha só. Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem, certo? Deus volta ao jardim na viração do dia para ter um encontro como ele sempre teve. Mas o homem e a mulher é que se afastam. Se afastam, vestem folhas para esconder a sua nudez. Totalmente incoerente aos nossos olhos hoje, mas foi a maneira que eles tiveram de se esconder. Hoje nós temos artifícios um pouco mais novos, que não nos esconder em folhas, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa. Muitas vezes, muitas vezes. Mas olha só, por outro lado, Deus não se afastou do encontro. Ele foi ao encontro do homem. E o homem não estava lá. Ele estava escondido. Deus sabia onde eles estavam? Sim. Deus sabia o que tinha acontecido? Sim. Tudo isso ele sabia. Mas Deus chama Adão e faz uma sessão de coaching com ele. Várias perguntas de sabedoria. A primeira pergunta que Deus faz para Adão é: Adão, onde você está? E de novo, Deus sabia o lugar onde Adão estava. Quando Deus faz uma pergunta, ele quer gerar reflexão em nós. Ele quer ouvir uma resposta da nossa parte. Quando Deus pergunta: Adão, onde você está? Deus está dando oportunidade para Adão refletir a posição que ele está em relação a Deus. Porque Adão tinha se afastado. Olha só a sabedoria de Deus ao trazer luz para que o próprio Adão se desse conta de que onde ele estava afastado. Independente se era atrás de uma árvore, se era numa moita ou mergulhado num rio, ele estava afastado. Mas Deus, sabendo, pergunta: onde você está? E essa é a pergunta que Deus te deixa hoje. Onde você está? Em relação a Deus, em relação ao propósito de Deus, em relação a tudo aquilo que Deus já te trouxe de revelação sobre como Ele te vê, quem tu és para Ele e qual é o projeto que Ele tem na tua vida, onde tu estás? A segunda pergunta que Deus faz para ele é: quem mudou a tua maneira de pensar? O que foi que aconteceu? Qual foi a interferência? Qual foi o fator externo, aquilo que nós já tínhamos construído? Qual foi o fator externo que te fez ver as coisas de uma forma totalmente diferente, que te fez te afastar totalmente de mim? Primeira pergunta: onde tu estás? Posição em relação a Deus. Segunda pergunta: quem mudou a tua maneira de pensar? Qual foi a interferência que ocorreu para que você mudasse de posição? E a terceira pergunta, só a terceira: o que foi que você fez? Então, veja bem, o foco primeiro de Deus não era o pecado. O foco é e sempre foi e sempre será o homem. O relacionamento que não poderia ter sido rompido. E por isso, Deus, para resgate desse relacionamento inicial, é que entrega o próprio filho à cruz. Para que houvesse remissão, resgate e retorno ao jardim no sentido de intimidade. Quando Deus pergunta o que você fez, Deus está trazendo, está mostrando, está propondo um caminho que gera consciência nesse homem. Uma consciência através do confronto, sim, por isso que eu digo que é uma grande aventura. E prepare-se, porque Deus, na medida certa, na medida que a gente consegue suportar, Ele é muito cuidadoso com isso. Não se preocupa, não te assusta, que o confronto vai vir exatamente na medida que tem como te fazer bem, porque tudo que Deus faz na tua vida é debaixo de paz. Pensamentos de paz e não de mal, diz a palavra de Deus lá em Jeremias. Fica tranquilo. Então Deus promove esse confronto, por quê? Porque Ele queria e Ele sempre quer em nós gerar através da consciência arrependimento e confissão. Amém?
E o último ponto que eu gostaria de entrar, que é um ponto maravilhoso, é sobre cultivo e culto. Gente, presta atenção nisso. Gênesis 2, versículo 15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Deus coloca o homem no jardim e dá uma incumbência, uma tarefa. Porém, o que o pastor Telmo foi atrás, e eu fui atrás também, porque eu digo, é verdade isso. A palavra culto, pela raiz etimológica, vai nos remeter a cultivar. Não somente a cultuar e adorar, mas ao cultivar tanto a terra como pessoas. Então, se nós vamos entender que culto também pode estar se referindo ao cultivo, nós vamos estar entendendo que quando Deus plantou o homem no jardim, ele estava dizendo: eu quero que vocês me prestem culto aqui. Cultivando, semeando, regando, plantando, colhendo. Cuidar e cultivar aquele jardim era prestar um culto diário ao Criador. Porque o culto nos remete a adorar algo ou alguém. O culto é adorar da melhor forma alguém. E qual é a melhor forma que nós temos de adorar ao nosso Deus? Servindo, obedecendo, andando com Ele. Através de uma contemplação, como diz a Michele. Então, uma forma de nós cultuarmos a Deus é andarmos em obediência. Toda vez que eles plantavam, toda vez que eles regavam, que eles estavam cuidando de toda a criação. Pega essa. Eles estavam cultuando o próprio Criador. Isso nos faz entender que Deus não deseja que nós o cultuemos unicamente domingo às 9 da manhã ou domingo às 19 da noite, quando nós vamos para um culto formal, que tem louvor, adoração, palavra, oferta, comunhão, seja no templo ou seja de modo virtual. Não, o Senhor, quando pensa em culto, o que ele diz para Adão e Eva? Eu estou dando a terra para vocês cultivem. Eu estou dando um espaço, um ambiente, uma geografia, uma conquista para vocês me adorem neste lugar. Me adorem enquanto vocês cultivam. E eu quero aqui trazer algo que já temos ministrado isso na Nexus IBN, aqueles que congregam conosco. Não existe vida secular. Isso tem a ver com o desenvolvimento da sociedade, que em determinado momento desvinculou algumas coisas, e nós tínhamos então essa mente onde nós selecionávamos, né, o que era profano do que era santo. E a revelação que o Senhor traz para a igreja nos dias atuais é que não existe secularização. Tudo é santo. Então nós adoramos ao Senhor quando nós estamos no culto, mas nós adoramos ao Senhor quando eu estou na minha casa, limpando, organizando a minha casa, quando eu passo o meu cartão e vou para fazer meu trabalho com excelência, quando eu estou servindo a minha família, quando eu estou educando os meus filhos no caminho que eles devem andar, segundo a palavra, eu estou cumprindo a palavra, eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou obedecendo o Senhor. Assim eu cultuo Ele no meu dia a dia. O pastor Telmo, ele faz referência a uma amada que botou uma tarja, um adesivo na pia dela, que dizia assim: 3 cultos diários aqui ao meu Deus. Então, 3 vezes no dia ela ia até a pia lavar louça, sei lá, café, almoço, janta, só para ela se lembrar que aquela também era uma forma de cultuar a Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31, diz o quê? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus.
tudo. Então, a nossa forma de adorar ao nosso Deus, ela precisa ser constante. E aqui eu trago eu instigo a tua vida para que tu possas realmente refletir a respeito disso. Tudo que tu tens feito tem realmente expressado a tua adoração ao nosso Deus? Ele não espera receber essa adoração de ti no teu momento devocional, quando tu fecha os olhos, coloca um louvor e começa a adorá-lo. Ali também, com certeza. E com certeza o congregar, gente, para que ninguém me interprete mal, o congregar é bíblico, nós precisamos estar alicerçados numa igreja, viver em sujeição nesse sentido, viver em comunhão uns com os outros, tomar a ceia, ministrar as nossas ofertas, nossos dízimos. Isso é lícito e isso é mandamento, isso é ordenança do Senhor. Tá? Isso é princípio da palavra, nós congregarmos. Só que nós somos chamadas a cultuá-lo, não somente nesses momentos, mas com a nossa vida. E é por isso que, de novo, é uma grande aventura o convívio com o Senhor, porque ele gera folhas novas, ele gera melhorias, ele gera em nós condições para que nele nós possamos, então, em dando folhas novas, como nós dissemos antes, nós vivermos uma verdade onde eu tenho condições de ser uma melhor esposa, ser uma melhor mãe, ser uma melhor filha, ser uma melhor funcionária, ser uma melhor pastora, ser uma melhor irmã, enfim, ser uma melhor chefe, enfim. Essa é a aventura. E nessa forma, quando eu lidero, quando eu sou sujeita a alguma liderança, quando eu estou varrendo a minha casa, quando eu estou diante do púlpito ou ministrando uma conferência, né, como uma grande líder em algum lugar que o Senhor te colocar ali, em todo tempo nós estamos cultuando ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, a minha oração é para que esse pensamento de secularização seja rompido em definitivo na tua vida. E tu possa viver uma nova perspectiva de vida, onde não existe mais o profano e o santo. Nós somos chamados a viver em santidade todo o tempo. E não somente quando nós estamos fisicamente num templo ou virtualmente num culto, não somente quando nós estamos no nosso devocional, mas em todo tempo. E por isso, olha só, o primeiro Adão nos tirou do jardim do Éden. O segundo Adão, que a palavra de Deus diz que é Jesus, ele nos traz de volta para esse Éden. Ele nos remete para dentro do reino de Deus. E nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, quarta-feira. Não esquece, a partir da semana que vem cá entre nós, quarta-feira, no mesmo horário, 10 horas. O segundo Adão, que é Jesus, nos remete a esse reino, novamente, ao reino de Deus. E por isso nós precisamos ter essa consciência. O reino de Deus está em nós e onde nós vamos, nós temos a oportunidade de viver o que Jesus orou ao Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra da mesma forma que é feita no céu. Entendem que quando a gente diz venha o reino, nós estamos dizendo aquilo que Deus determinou precisa se realizar. Se o reino de Deus vem a partir da igreja, eu quero te dizer, o reino de Deus vem através da tua vida, através do cumprimento dos princípios do Pai, através do alinhamento com os propósitos e através de uma paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. O reino de Deus vem quando a vontade dele é estabelecida. E olha só, aí a gente vai novamente para aquele versículo bem conhecido, né? Que fala lá de Romanos 12, versículo 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Presta atenção. Esse culto racional não está se referindo ao culto formal. Esse culto racional é o culto com entendimento. E eu tô aqui ampliando, em nome de Jesus, o teu entendimento do que é esse culto. É uma vida de adoração e não momentos aleatórios. Culto racional é culto, é cultuá-lo, é adorá-lo em entendimento. Quando nós entendemos
que nós estamos adorando a Ele. Então, sim, nós estamos oferecendo esse culto a Ele. Porque, como diz Romanos 11:36, e a gente ama esse versículo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E esse versículo 1 de Romanos 12, está falando de oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, é algo palpável, é algo concreto. Por isso, de novo, nós não podemos separar o santo e o profano, não existe secularização. Deus nos fez íntegras, nós somos inteiros, inteiras. E eu quero te dizer que Deus, Jesus, ele não quer muito de nós. Ele não quer muito de nós. Ele quer tudo. Ele quer viver, interferir para que tu viva o melhor que ele tem para ti nessa terra ainda, em cada uma das áreas da tua vida. E não só no teu segmento vida religiosa, no teu segmento fé. Depois tu tem vários outros segmentos. Eu costumo dizer que a nossa vida com o Senhor é como a entrada de uma grande e poderosa luz num grande castelo. O castelo somos nós, é a nossa vida. Essa luz entra pela porta da frente. Jesus é a porta, nós abrimos por dentro, certo? Quando Jesus entra nessa porta, quando essa luz entra através da porta, o próprio Deus entra na nossa vida, a sala de estar recebe essa luz. O nosso coração é iluminado. Dessa sala inicial, muitos outros compartimentos existem ali. Existem quartos, existem outras salas, existe sótão, existe passagem secreta, existe sacada. Essas portas somos nós que abrimos. Eu decido quando é hora de eu dizer: Senhor, eu quero agora apresentar o meu casamento para ti. Eu preciso que tu intervenhas. Senhor, agora eu quero abrir a porta das minhas finanças. Tá um caos. Eu não quero mais viver isso. E eu sei que a tua palavra diz a esse respeito. Então, eu me coloco vulnerável àquilo que tu queres fazer na minha vida. Senhor, eu coloco diante de ti o meu relacionamento específico com aquela pessoa. Eu abro a porta agora da minha vida profissional e sim, apesar de me dar um frio na espinha, eu quero saber o que tu pensas a respeito disso na minha vida. E sim, corajosamente eu te digo, eu desejo a tua interferência nessa área também na minha vida. E ele sabe que tem sótãos super escondidos que tu nem sonha que tu tem dentro desse grande castelo que é a tua vida. Mas ele te conduz, cômodo por cômodo, até que ele traga à tua consciência que existem lugares que ele ainda não teve acesso na tua vida. E ele te pede licença, gentilmente, como o Espírito Santo sempre faz. Ele é um gentleman, um grande cavalheiro. Ele não coloca o pé na tua porta, ele não arromba a tua vida. Ele te pede licença. Filha, posso entrar? Posso interferir? Posso trazer cura sobre a tua vida? Posso te trazer libertação? Posso te levar para um novo e vivo caminho de folhas novas que tu não conhece ainda? Mas eu quero te prometer, eu vou estar contigo todo o tempo. Tu não vai entrar lá sozinha. Eu vou estar contigo. Eu vou te fazer enxergar as tuas dores, os teus fracassos e as tuas feridas. Vai doer. Mas eu entro nesse cômodo com bálsamo, com óleo de Gileade, bálsamo de cura, para que ali no lugar da dor fique uma cicatriz, os aprendizados que nós vamos levar. Quando essas folhas caem, elas viram adubo e alimentam com o que há de melhor os aprendizados, a raiz, para que novas folhas venham a brotar. Demais a palavra de Deus. Eu quero orar pela tua vida e o desejo do meu coração é que cada uma dessas palavras caia de fato como vida no teu coração, gerando, sabe o que? Transformação. É isso que ele deseja. No momento que tu abre a porta para que ele faça mansamente, amorosamente, ele entra e estabelece o reino dele naquele lugar. Amém?
Amo vocês, obrigada por tudo. Eu vou orar agora por ti, te lembrando que a partir da semana que vem, o nosso Cá Entre Nós passa para quarta-feira, às 10 horas da manhã, mesmo horário, certo? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo teu investimento na nossa vida, obrigada pelo teu ensino. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada mulher que me acompanhou, os homens que estão aqui conosco, eu abençoo em nome de Jesus, no momento que estiverem ouvindo essa live ou esse vídeo, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo cada palavra até o alvo do coração de cada um, gerando o teu confronto, gerando a tua consciência, gera arrependimento onde tem que ser, onde precisa ser gerado arrependimento, gera cura onde há dor, gera transformação, Senhor, onde há acesso e torna cada um de nós vulneráveis a ti. Nós queremos ser esses odres novos, maleáveis a ti, ensináveis, discipuláveis, Senhor. Nós queremos ter a elasticidade necessária através de uma mente transformada para que o teu melhor se estabeleça sobre nós, para que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja em nós e que nós possamos ser luz no lugar onde tu nos plantaste, que nós possamos a cada dia dar o nosso melhor, cultuando a ti, te adorando em espírito e em verdade, em todo tempo. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos. Beijo no coração, amo vocês. Semana que vem, então, quarta-feira, 10 horas da manhã. Eu já vou deixar esse vídeo ali no Instagram. Pode marcar alguém ali, pode enviar. Eu mandei tarde, botei ontem somente o vídeo da semana passada, mas agora já está lá, tá? Eu tive um problema, mas eu consegui colocar ontem. Se Deus quiser, eu consigo colocar hoje esse também lá no YouTube. Certo? Façam comentários no Instagram e lá no YouTube. Isso é muito importante para gerar ainda uma movimentação maior para que outras vidas possam, então, ter acesso a essa palavra que é do Senhor. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sempre gosto de honrar a vida de cada uma, porque eu sei que tem muitas propostas de lives. E você esteve aqui nesse tempo me acompanhando. Que Deus abençoe e realize propósito eterno na tua vida. Em nome de Jesus. Beijo!